20 do Evangelho de Mateus. O capítulo 20 de Mateus nos conta uma história que já temos refletido várias vezes sobre ela, em situações diferentes. E eu queria aproveitar deste texto para a reflexão desta manhã. Os irmãos vão abrir, e eu vou ler o texto, capítulo 20, são 16 versículos, e o pastor estará lendo. Diz assim, Mateus capítulo 20. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados. E disse-lhes, ide vós também, e vos farei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez, por cerca da hora 6ª e da hora 9ª, procedeu da mesma forma. Saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes, por que estáis aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe, porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse, e de vós também, vós, para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. E vindo os da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem primeiro, os primeiros pensaram que receberiam mais, porém, também receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo, estes últimos trabalharam apenas 1 hora. Contudo, igualaste que suportamos a fadiga e calor o dia todo. Mas o proprietário respondendo disse a um deles, amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus aos teus olhos porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Vamos orar? Ajuda-nos, Senhor, a compreender a sua palavra. Temos nossa limitação natural, temos as dificuldades de estar em comunhão contigo para receber a tua mensagem. Mas que neste momento o Senhor supere todas as barreiras que nos são naturais e nos dê condições, Senhor, de receber a tua palavra e de que ela encontre lugar em nosso coração. Por Jesus, o nosso Senhor, é que oramos. Amém. Irmãos, os irmãos estão ouvindo aí o pagode do nosso colega, nosso vizinho. Essa madrugada, essa noite, a começar de ontem, às voltas aí de 8, 9 horas da noite, até agora de manhã, quando saímos para vir para a igreja, 7 e pouca, um terreiro de macumba que tem próximo da nossa casa, ele tocou o tambor mais de 12 horas, num volume que os irmãos não fazem ideia, muito alto. Então, a forma como foi esta madrugada, essa noite toda, foi diferente. Falei com Lídia, nós precisamos orar um pouco mais. Deve estar acontecendo alguma coisa diferente. 2 vezes por semana, eles tocam tambores. Mas dessa vez foi a noite inteira. Eu estou colocando isso só para sugerir aos irmãos que o mundo espiritual se articula, se prepara, se capacita para
atrapalhar os servos do Senhor na obra. Porque sabe, se frearem os servos do Senhor, por qualquer motivo que seja, a obra diminui e mais pessoas ficarão ou permanecerão nas trevas. Alguns estão envolvidos pelo barulho, perdem o sono e não vêm para a igreja no dia seguinte. Outros são envolvidos pelas artimanhas espirituais e acabam caindo. Quer dizer, irmãos, que nós, servos do Senhor, vivemos neste mundo e não podemos fugir dele. Precisamos enfrentá-lo com os joelhos no chão. Não são nossos inimigos aqueles que acreditam diferente de nós. Nossos inimigos estão no campo espiritual. Então, enquanto oramos e tratamos bem daqueles que estão próximos, crendo de maneira diferente, precisamos amarrar o diabo no reino espiritual para que a obra do Senhor prossiga. Quero desafiar os irmãos a estarem durante este dia em oração. Porque quando o reino das trevas se junta e faz uma vigília de 12 horas, no mínimo, eu me preocupo. Os pastores cariocas estiveram em vigília nesta última sexta-feira, em 4 lugares aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro. E os pastores batistas cariocas começaram a se juntar e começaram a orar para que Deus mandasse soluções. Em todas as vigílias o resultado foi o mesmo, uma bênção. Quero dizer para os irmãos que há situações que precisam ser mexidas, mudadas, quer em nossa vida, quer em nossa igreja, quer em nossa denominação. E por nossas mãos humanas não conseguimos. É necessário que a gente amarre o inimigo no mundo espiritual. Não podemos nos descuidar. Esta parábola que Jesus conta, ele coloca um conflito dentro do grupo que trabalhava na vinha. Na parábola do semeador, Jesus é aquele que semeia e nós somos parte daquela vinha que cresce. Nesta parábola da vinha, os trabalhadores somos nós, servos do Senhor, envolvidos na obra. Alguns chegaram para servir ao Senhor há mais tempo. Outros chegaram há 10 anos, alguns há 1 ano, e alguns chegaram semana passada. Mas havia um conflito dentro deles, que quando há um conflito dentro daqueles que trabalham, a própria palavra diz que nenhum reino dividido subsiste. Porque quando um começa a se degladiar com o outro, qualquer obra para. Na cantina, você vai fazer um almoço, mas as irmãs ou irmãos que estão cozinhando não se ajustam no que fazer. O que acontece? A comida não sai. Numa obra, se você está trabalhando, se os pedreiros não estiverem seguindo um comando, cada um faz uma coisa diferente, a obra não sai. Na igreja, da mesma forma. Nós estamos em campanha de oração entre os pastores batistas cariocas. Nós estamos em campanha de missões no Brasil todo. Isso, por si só, justifica todos os terreiros de macumba se unirem para se fortalecerem. Porque quando o povo de Deus ora e quando o povo de Deus se envolve na obra missionária, o inimigo de nossas almas fica tremendamente irritado. Neste texto, o dono da vinha sai recolhendo trabalhadores para a seara. Nesta seara,
de manhã cedinho.